Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir Neemias 4, 5 e 6. Vamos lá. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios, os amonitas, os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. E tocava a trombeta, estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi, e a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos,
Nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne com eles e nossos filhos são tão bons quanto os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo, pois, eu o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei com eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além da 40 ciclos de prata, e até seus moços dominavam sobre o seu povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra desse muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a boa obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e 10 em 10 dias, muito vinho e toda espécie. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, inventaram para fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai voltai-vos
Por isso reedificas o muro e, segundo se diz, querem ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse-lhe ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meu templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para que me atemorizassem e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a essas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, e 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram-lhe muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos de Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. E assim terminamos mais um momento precioso na presença do Senhor. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal logo aqui embaixo. Clica também no sininho para você receber notificação dos vídeos publicados. E deixe o seu like. Amém? Um grande abraço e até amanhã!